que acredito ser o maior dos filósofos. Muitos os chamam, né, alguns os chamam Aristóteles, né, como o filósofo por antonomasia, assim, filósofo ele mesmo, né. Mas Sócrates, ele inegavelmente, ele muda assim os rumos da filosofia ao longo da história. Então, não sei se tem alguém aqui da área de filosofia que talvez eu que não conheça, acredito que não, curiosos, né, curiosos. Mas, então, o tema de hoje é sobre, eu coloquei aqui, Sócrates e a busca pela verdade. A busca pela verdade, ela não surge, obviamente, com Sócrates. A filosofia, ela se inicia, né, ali nas ilhas da Grécia, não propriamente a Grécia, né, com Tales de Mileto, temos os filósofos pré-socráticos, mas a gente pode falar que o Sócrates ele inicia uma revolução na história da filosofia, porque ele transfere o eixo, né, a busca de um princípio originário com o qual se preocupavam, né, os filósofos anteriores, e passa a concentrar suas atenções no ser humano, no homem, né? O que é o homem, o que constitui o homem, o que diferencia o homem dos outros animais, certo? Então, vou fazer uma breve aqui apresentação do Sócrates. Talvez seja interessante eu passar para esse slide aqui e voltar depois para falar um pouco mais dele, né? Por que estudá-lo e por que conhecê-lo, né? A importância histórica do Sócrates, né? Sócrates ele continua sendo inesgotável. Então, filósofos, pesquisadores, comentadores, tradutores sempre voltam para a sua figura, que embora não tenha deixado nenhuma obra por escrito, né, inspirou vários outros filósofos que escreveram obras e que, né, com essas obras, a gente consegue conhecer um pouco de quem foi a pessoa de Sócrates, né, qual foi o seu legado, quais foram os seus ensinamentos. A gente conhece mais pelo testemunho, né, de seus alunos, pelo testemunho até de críticos, né, de pessoas que fizeram um deboche dele, a gente consegue conhecer um pouco dele. Então a importância histórica dele é inegável, ele transfere todo o eixo, importância filosófica também, porque ele transfere o eixo da pesquisa da filosofia do princípio originário, da natureza, da physis, que a gente fala em grego, para o ser humano, para o homem. E também como modelo de personalidade, virtude, eu coloco aqui virtude e excelência, porque é uma pessoa que levou até o fim suas convicções. Quando eu digo até o fim, até a morte. Sócrates, para quem não sabe, ele foi condenado em 399, tudo aqui antes de Cristo, a beber a cicuta, porque ele sofreu uma espécie de injúria no governo de Atenas, e ele levou até o fim, ele foi radical, podemos dizer assim, porque ele se ateve às suas raízes, né? A etimologia de radical remete à raiz. Então, foi uma pessoa radical no sentido que ele foi até a raiz do que ele acreditava e estava disposto a morrer, inclusive por isso. E também ensinamento sobre a vida e a morte. Muito do que a gente sabe da doutrina de Sócrates é através dos diálogos escritos por Platão, que foi um de seus alunos. Platão, pelo contrário, ao contrário de Sócrates, deixou um grande legado escrito. A gente tem basicamente todas as obras de Platão conservadas, inclusive traduzidas para português, a totalidade delas. E, engraçado, não sei se alguém aqui já leu algum diálogo de Platão, mas o personagem principal dos diálogos é o próprio Sócrates. Então, tem aí um debate na filosofia, quem que é Sócrates de verdade, o que ali tem de Sócrates de verdade e o que tem de Platão ali no meio. Quem que é Sócrates de verdade, até que ponto? Né? Há um certo consenso na filosofia que os primeiros diálogos de Platão, né, o Sócrates, que é o personagem principal, de fato era aquilo que ele acreditava mesmo. E a partir de um certo momento já é a doutrina de Platão falando pela boca do Sócrates. Então, Sócrates, além de inspirar Platão, inspirou também Aristóteles, né, e todos que vieram depois dele. Embora, a gente pode falar aqui de maior ou menor importância, mas os principais filósofos da antiguidade beberam ali da doutrina de Sócrates, ainda que seja indiretamente, a gente pode falar assim, né? Então, voltando um pouquinho para falar dele, nascido em 470, 469 a.C., morrendo em 399, né, em decorrência da sua condenação à morte em Atenas, filho de Sofroniscos e Fainareté, uma parteira e um escultor. É engraçado que na própria doutrina dele, ele brinca um pouco com a profissão dos pais. Ele fala que ele tentava, né, ele chamava a importância para esculpir homens, né, de virtude, de caráter e de parir a verdade, assim como os pais dele faziam.
E também aqui foi discípulo de Anaxágoras, e a gente sabe muito da vida dele através, principalmente, né, de Platão, seu aluno, Aristófanes, que deixou um testemunho dele, a gente sabe pouco, né, mas que fez uma crítica, fez uma comédia em cima dele, Xenofonte, e Diógenes Laércio, ainda que teve uma distância maior aí, mas escreveu sobre a vida de Sócrates. Então, para a gente entender o Sócrates e a morte dele, a gente tem que entender um pouco do contexto histórico que vivia a Grécia, né, no século V. Quando eu falo século V, sempre antes de Cristo. Certo? A Grécia, naquela época, diferentemente do que é hoje, né, um Estado-nação independente, era constituído por diversas ilhas que a gente poderia dizer assim que eram cidades-estado, ou seja, cada uma com uma certa autonomia, uma certa soberania, ainda que tivesse uma língua compartilhada, algumas moedas compartilhadas e costumes compartilhados, inclusive religião. Então, a Grécia, desde o início do século V, estava vivendo o que a gente chama de guerras médicas, que eram confrontos diretamente com a Pérsia. Quem assistiu aqui 300, o clássico aí, eu acho que os dois abordam isso, né? Um com um governante de Pérsia, Dario, outro com Xerxes, né? Enfim. Mas a gente pega o contexto da Grécia naquela época, falando, enfim, os gregos se unindo, os espartanos, enfim, para combater um inimigo comum. E de fato isso aconteceu. Então, em decorrência dessa rivalidade que havia entre a Grécia e a Grécia inteira, né, se a gente pode falar assim, e os persas, acaba que as principais cidades gregas elas formaram uma aliança militar, a gente pode chamar aqui, chamada de Liga de Delos, que tinha como capital, entre aspas assim, Atenas, que recebia recursos em troca de proteção. Certo? O que acontece é que com o tempo, a gente vai ver, a Grécia começa, de certa forma, a se tornar um pouco imperial. Assim, começa a impor sua moeda para as outras cidades, começa a ter bases militares nas cidades, assim, a gente pode até fazer uma analogia com os tempos atuais, mas acontece que Atenas começa a incomodar as outras cidades-estados, né, principalmente Esparta. E em 431 tem o início a Guerra do Peloponeso, ou seja, algumas cidades já inconformadas com esse domínio ateniense se unem e dá início a uma guerra que acaba com a hegemonia de Atenas, que foi o expoente assim, da poesia, da filosofia até então. Então a gente vai ter ali depois, em 404, a gente vai ter uma derrota quase que definitiva de Atenas, na qual Esparta vai se sobressair, e eles vão impor uma espécie de governo fantoche assim, em Atenas, no qual estão presentes vários alunos, vários colegas conhecidos de Sócrates. Não Sócrates ele mesmo, porque ele diretamente a gente pode falar assim que ele não era um governante, ele não era um político. Mas ele tinha conhecidos ali que fizeram parte desse governo que durou um ano, o governo dos 30 tiranos, que acaba sendo destituído no ano seguinte e gerando muito ressentimento. Ou seja, foi uma ditadura que se impôs ali em um ano e Sócrates, de certa forma, ele foi visto por inimigos como alguém que estava associado, ainda que não tivesse, a esse governo. Então, esse governo foi derrubado. Vou falar depois os motivos, né, que fundamentaram a acusação contra Sócrates, levando-o à morte em 399. Depois a gente vai ter a criação da Academia de Platão, o principal aluno de Sócrates. Depois a gente vai ter o nascimento de Aristóteles. E depois, já na metade do século IV, a Grécia vai ser invadida pelos macedônios. Né, o filho de Alexandre o Grande, Filipe II, ele vai basicamente acabar com essa era de ouro, que a gente pode chamar assim, que teve da democracia e da filosofia ateniense. Tá? Então, como eu falei para vocês, o que torna Sócrates especial na história da filosofia é essa transferência dessa investigação, dessa linha investigativa da natureza para o ser humano. Quem aqui estava na palestra do Renato, uns 3 meses atrás, professor da FRJ? Estava aqui mais alguém? Não? Ele falou um pouco do que... Ele deu uma introdução aqui que eu estou falando. De certa forma, a filosofia ela é dividida. A filosofia antiga ela é dividida em pré-socráticos. A gente não costuma usar o termo pós-socráticos. Né? Mas acaba que Sócrates acaba sendo um marco divisório na história da filosofia antiga. Então, se no início os filósofos eles estavam preocupados, é a água, o elemento, enfim, originário da vida humana, né?
enfim, era o ar, era, sei lá, os 4 elementos juntos, era o apeiron, era a falta de limite. Sócrates não, ele vai estar preocupado, bem, ele fala isso é importante, né? A investigação da natureza é importante, né? A ciência biológica, a gente pode dizer assim com o linguajar de hoje, é importante, mas a antropologia, ou seja, o estudo do ser humano, e aqui a gente pode considerar Sócrates como o primeiro psicólogo assim, da história, dá uma revolução na história do pensamento humano, a gente pode dizer assim. Então Sócrates ele vai estar preocupado com a alma humana, a eudaimonia, né? Um termo grego que quer dizer, que é muitas vezes traduzido como felicidade, ou seja, se daimon aqui, em grego quer dizer, a eudaimonia seria ter um bom daimon, seria ter um bom espírito, muitas vezes traduzido erroneamente para o português, bom demônio, né? Mas seria ter um bom guia, uma boa consciência, um bom espírito guiador, né? Então, para Sócrates, ele vai falar claramente que ser feliz na vida é ter uma alma saudável, ter uma alma que funciona bem, uma alma na qual as virtudes, ou seja, todas as potências humanas vão estar bem integradas. Então, ele fala aqui das aretai. Aretai seria o plural de areté. Muitas vezes em português isso é traduzido como virtude, como excelência, né? Mas areté é um termo mais amplo que isso, enfim. Não vou me delongar aqui. Mas então o ser humano seria um ser humano feliz, um ser humano que a gente pode dizer assim, bem realizado, seria alguém que desenvolveu bem as suas capacidades no âmbito da virtude, alguém que é justo, alguém que é prudente, alguém que é autossuficiente, ou seja, que tem encrateia, que tem um controle de si, que não cede desesperadamente aos impulsos, às paixões, ao choro, alguém que não dá chilique, digamos assim. Então ele faz essa revolução, ele fala que o controle de si ele é capaz de tornar o homem autárquico, ou seja, um homem que basta a si mesmo. Muitas vezes a gente usa o termo autarquia para o âmbito da economia, né? Uma cidade, um regime que basta a si mesmo. Mas o homem também pode ser autárquico, ou seja, ele bastar a si mesmo para controlar as suas emoções, as suas potencialidades. E também Sócrates ele vai surgir com uma tese muito interessante que marca a filosofia antiga. É a tese segundo a qual ninguém faz o bem ninguém faz o mal, sabendo disso, ou seja, ninguém faz o mal conscientemente, ninguém faz o mal porque quer. É uma tese interessante, mas a gente pode ver até, sei lá, de repente nas nossas vidas, quando a gente faz uma bobeira, muitas vezes a gente acha que a gente estava fazendo uma coisa que ia deixar a gente feliz. No fim das contas, a gente pode se arrepender e falar, olha, eu achei que isso ia me fazer feliz, mas no fim das contas eu estava enganado. Ou seja, foi uma falta de conhecimento, foi uma ignorância. Ou seja, eu acho que se eu comer esse pudim até o último pedaço, até ficar com dor de barriga, eu vou ficar feliz. Aí você come, tem lá a sua dor de barriga, você fala, olha, no fim das contas não fiquei feliz, fiquei com uma congestão, com uma dor de barriga. No fim das contas você tinha uma ignorância a respeito disso. Só que por um momento de cegueira, você não foi capaz de avaliar essa situação. Então Sócrates ele fala isso, olha, ninguém faz o mal conscientemente, os homens fazem o mal por ignorância. É uma tese que tem um certo sentido e que revoluciona assim a filosofia. Então, um dos comentadores de Sócrates, um dos seus biógrafos, a gente pode dizer assim, falava assim, só o domínio de si, fazendo-nos suportar todas as necessidades das quais falamos acima, é o único a proporcionar-nos, na satisfação dessas necessidades, um prazer digno de ser recordado. Ou seja, Sócrates não fala contra o prazer, ele não é um anti-hedonista, digamos assim, mas é alguém que acha que o equilíbrio dentro da alma humana, o equilíbrio na vida, pode dizer assim, dos gostos, dos apetites, do intelecto, né, do descanso em si, esse equilíbrio, esse certo balance, essa certa disposição é capaz de tornar o homem feliz, um homem completo. Então a gente vai aqui para o daimon socrático, né? Alguém aqui já leu, por acaso, a Apologia de Sócrates, um diálogo? Você já leu? Mais alguém aqui? Não. A Apologia de Sócrates já leu ou não? Não. A Apologia de Sócrates é o principal livro, a gente pode dizer assim, de Platão. É um livro super acessível. Assim, o que eu estou falando aqui não é um calhamaço. Eu tenho aqui, nesse livro,
são 5 diálogos, né? A gente pode dizer que, sei lá, a apologia de Sócrates é, sei lá, isso daqui, né? 2 horas de leitura você consegue. Apologia é a defesa de Sócrates que ele faz no tribunal, né, diante dos acusadores que queriam condená-lo à morte. Simplesmente isso. O que acontece é que Sócrates, né, na sua busca pela verdade, ele foi no templo, né, isso é o que é contado. E ele perguntou, né, para uma profetisa, que a gente pode dizer assim, né, quem que era a pessoa mais sábia, né? Era o oráculo que a gente fala. Né? Tinha um oráculo lá em Delfos, que seria uma capital espiritual da Grécia, e ele pergunta lá quem que era a pessoa mais sábia. E a pitonisa, que regia lá o oráculo, ela disse, olha, Sócrates, é você mesmo. Ele fala, Sócrates, e ele fala, isso não é possível. Eu não sei nada, eu só sei que nada sei. Acho que vocês conhecem talvez essa frase, eu só sei que nada sei. Então ele fala, olha, eu vou fazer uma busca então aí para ver se de fato eu sou, não é possível, eu não posso ser o mais sábio. Tem muita gente mais esperta que eu, muita gente rica aí. E ele começa a investigar na Grécia, ele vai falar com os poetas. No fim das contas, ele começa a fazer várias perguntas. As pessoas vão se enrolando e pegam, no fim das contas, uma birra dele. Ele fala, então os poetas eu vi que eles não sabem nada. Eles ficam falando um monte de coisa que sabem e tal. No fim das contas, estão enganando o pessoal. Então, se não são os poetas, são os artesãos, são os comerciantes. Né? Eles têm muito dinheiro, eles devem ser os mais sábios. Né? Vai lá, começa a vir nas contas que o pessoal era meio trambiqueiro, o pessoal era meio incoerente. Olha, então devem ser, no fim das contas, não são essas duas classes, devem ser os políticos, né? Os retóricos, os oradores. Fala com eles, no fim das contas, vê que ninguém se sustenta, fala, não sobrou ninguém, acho que sou eu mesmo o mais sábio, no fim das contas, porque eu sei que nada sei. Não quer dizer que ele fosse ignorante, imbecil, desprovido de qualquer conhecimento, mas que ele tinha o conhecimento da ignorância dele. Ele sabia que em várias coisas ele era ignorante. Ou seja, e essa consciência da ignorância dele, ou seja, esse mapeamento daquilo que ele não sabe, fazia ele já mais sábio que os outros, que se julgavam sabichões de tudo. A gente pode falar assim. E de fato, se a gente parar para pensar, isso pode ser aplicado até na nossa realidade. Se a gente vai fazer uma pesquisa, ou se a gente vai trabalhar com alguma coisa, a gente acha que sabe tudo, no fim das contas a gente pode quebrar a cara e falar, olha, o chefe no fim das contas vai falar, olha, você não sabe nada, você... Olha, tô vendo aí, né? Não adianta que você botou inglês avançado no currículo, mas a gente tá vendo aí que não é... Às vezes o cara que coloca o inglês ali básico, intermediário, sente da ignorância dele, ou seja, ele sabe que ele é ignorante nesse assunto. Então, às vezes ele é mais sincero, ele é mais honesto, porque ele é ciente da ignorância dele, ele tem consciência disso, e ele é honesto para falar isso, certo? Isso que foi Sócrates, né? Isso foi o que ele fez, ele acabou desmascarando as pessoas que se julgavam senhores e conhecedores de tudo, enquanto no fim das contas não eram. Então, assim, políticos, poetas, né? A gente pode falar, traduzindo para uma realidade, assim, artistas da Globo, né? Se a gente fosse traduzir para uma realidade de hoje, né? Ele mexeu simplesmente com o Congresso, com os artistas da Globo e com os empresários aí da Fiesp. Ou seja, arrumou uma briga boa. Dá para ver que isso vai gerar uma certa animosidade ali, um certo descontentamento por parte de muita gente em relação a ele. E como ele era acompanhado por muita gente, ou seja, por muitos jovens que iam com ele nessas investigações, muita gente gostava do que ele fazia, né? Dessas perguntas, desses debates, né? Ele com muita educação sempre. Mas, no fim das contas, esses jovens tentavam assim, desmascarar por conta própria outras pessoas. Ou seja, às vezes os caras eram grosseiros, né? Esses outros jovens que o seguiam eram grosseiros, arrumavam mais problemas ainda, e muitas vezes o pessoal associava isso com o próprio Sócrates. Olha só quem está ensinando esse pessoal. Então, isso vai decorrer, no fim das contas, na sua condenação, né? Um processo um pouco fraudulento, no qual ele vai ser acusado de corromper a juventude e de introduzir novos deuses na cidade, que, no fim das contas, era uma coisa falsa. Aqui no livro eu separei alguns trechos aqui da Apologia de Sócrates, eu convido todo mundo a fazer essa leitura, né? Ele foi bem bravo, bem destemido diante da morte. Ele falou, olha, tenho medo de morrer, no fim das contas, olha, se vocês vão me condenarem aqui, eu vou continuar fazendo filosofia, vou continuar investigando, não serão vocês que vão me parar. Então, se for para não fazer filosofia, olha, que me condenem à morte, então, não tem problema quanto a isso. Eu falo, temer a morte, senhores, nada mais é do que pensar que se é sábio quando não se é, uma vez que consiste em pensar que se conhece o que não se conhece. Então, não tinha morte porque era
não sei o que é a morte, né? Porque eu vou ter medo dela. Outra coisa que ele falava também, uma vida não examinada não é digna de ser vivida, ou seja, ele estava investigando todo o tempo essa busca pela verdade, não é evento que se dá nessa, sim, enfim, nesses diálogos com os políticos, é uma coisa que deu ao longo de toda a sua vida. Não é difícil escapar da morte, é bem mais difícil escapar da perversidade, já que esta corre mais aceleramente do que a morte. De fato, escapar da morte, muita gente foge da cadeia, dá um jeito ali de ficar vivo, mas e ser honesto, e ser uma pessoa justa, e ser uma pessoa virtuosa? Isso sim é difícil, né? Então a gente tem dois outros diálogos que decorrem da Apologia de Sócrates. A Apologia de Sócrates é esse diálogo que a gente tem de Platão, no qual ele faz a sustentação oral de sua defesa diante do tribunal. E é uma coisa belíssima, assim, uma sustentação muito belíssima. E, no entanto, ele não é condenado imediatamente à morte, assim, por uma série de regras religiosas assim, da Grécia. Ele teve que ficar alguns dias na prisão, porque naquela época não podia ter condenação à morte, enfim. Então, o Crito é um diálogo, assim, bem resumidamente, uma pessoa chega, um amigo dele chega na prisão e fala, olha, Sócrates, fica tranquilo, eu já resolvi tudo, tem um amigo aqui, a gente conseguiu dinheiro pro guarda, tem um amigo lá com uma casa lá não sei onde, fica tranquilo, você pode ficar até o fim da sua vida lá, aposentado, pensionista, assim, com os amigos. Ele falou, olha, desculpa, eu estou sendo condenado por injustiça, uma coisa que eu não fiz. Agora, no fim da vida, já velho, eu vou fugir da cadeia, vou dar um mau exemplo, né? Eu vou desrespeitar o Estado, as leis que eu jurei sempre respeitar. Então ele fala, olha, não tem problema, eu vou ser condenado e não tem problema em relação a isso. E o Fédon, né, já é o diálogo que relata a própria morte, né, quando ele está aqui, nesse quadro aqui, né, uma retratação da condenação dele, em que ele bebe a cicuta, né, os amigos aqui em torno dele, todos chorando, e ele, embora sendo aquele que fosse morrer, era quem estava consolando os amigos. Então ele fala que é um outro diálogo belíssimo, talvez o mais belo deles, que ele fala, olha, a questão não é viver, né, mas viver bem, ou seja, viver uma vida virtuosa, uma vida que possa servir de exemplo, que é o mais importante, certo? E filosofar, o que ele fez durante toda a vida, é aprender a viver diante da morte. Ou seja, filosofar é aprender a morrer. Ou seja, não para ficar negativo em relação à morte, mas para viver tendo diante de si esse fato inevitável que nos espera no futuro. Então, ele fala também assim, que tem esse certo dualismo em alguns filósofos antigos, que a gente pode falar que pode criticar de um certo modo, né, de alma, corpo, o que é melhor, o que é pior, certo? A alma é mais importante que o corpo. No fim das contas, assim, uma perspectiva mais, digamos assim, um pouco mais elaborada, que futuramente vai surgir, a gente vê que o ser humano, de fato, é uma integração de alma e corpo. Não é nem muito ou seja, não é só corpo, só sentido, e tampouco é só alma, só espírito. Então, a gente pode ver ali, de repente, um pouquinho na obra de Platão, que há um certo desprezo um pouco do corpo, né, no fim das contas, que a morte era uma liberação do corpo. Mas, enfim, isso é uma crítica que se pode fazer, mas não tem como negar a importância, né, do seu pensamento, da sua contribuição para a história da filosofia. A gente tem um livro bem interessante, isso já de anos depois, muitos anos depois da sua morte, de um autor que ele compilou vários filósofos da Grécia Antiga, da vida deles, e a gente acaba conhecendo, né, um pouco alguns fatos, né, umas curiosidades, a gente pode dizer assim, do Sócrates. Né? Tem esse autor que chama Diógenes Laércio, ele tem um livro que chama Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres. Ele narra algumas coisas da vida de Sócrates. No começo aqui da nossa palestra, nossa conversa, eu falei para vocês que ele era filho de escultor. Ele acaba fazendo algumas analogias ao fato de ser escultor, ao fato de seu pai ser escultor, em relação à escultura de homens de verdade. A gente pode falar assim, que olha, ele expressava geralmente perplexidade diante do fato de escultores se esforçarem em transformar o bloco de mármore numa coisa ideal, numa coisa perfeita. Mas em relação a si mesmo, né, em relação à sua própria alma, ele fazia muito pouco. Ou seja, a gente tem uma preocupação excessiva de transformar num bloco de mármore, um bloco de pedra, numa imagem ideal de homem, mas tudo bem,
tá? Uma coisa visível, uma coisa artística, tá? Mas é a vida real, ou seja, e a transformação de si, e a transformação da sua própria alma, uma pessoa virtuosa, uma pessoa digna e justa. Então, olha, Sócrates recomendava que os jovens, né, aos jovens que se olhassem constantemente no espelho, tentando, olha, que não houvesse uma certa discrepância aqui entre o que eles, no caso eles fossem belos, né, entre o que eles vissem no espelho e o espírito deles. E os que fossem feios, né, que tentassem compensar a feiura um pouco com o espírito desenvolvido. Né? A gente pode falar aqui uma situação de win-win situation, aqui, que todo mundo ganha. Tem outra aqui também, olha, ele é capaz de desdenhar quem o ridicularizasse. Muitas vezes a gente vê alguns filmes, assim, algumas imagens de Sócrates assim, com uma pessoa muito feia. Né? E ele realmente não se importava assim, com a imagem. Né? Ele não queria falar que as pessoas tivessem que, enfim, descuidar totalmente da imagem, da aparência delas, mas que no fim das contas tivesse uma preocupação em serem pessoas retas, que o corpo mesmo, que a própria imagem não pudesse comprometer a reputação delas. Costumava dizer que apreciava principalmente o alimento, que queria o mínimo, que estava mais próximo dos deuses pelo fato de ter o mínimo de necessidades. Pode-se ver que as coisas se passavam assim pelas ilusões dos poetas cômicos. Então, de fato, tinha alguns poetas, a gente vai aqui para Aristófanes, que era o principal, a gente pode falar, o principal comediógrafo da Grécia Antiga, que ele ridicularizava bastante Sócrates. Mas se a gente parar para pensar, ridicularizava ele porque ele era uma pessoa muito simples, uma pessoa que era muito despreocupada, desapegada das coisas. Acaba que, no fim das contas, a própria crítica, o próprio deboche que o comediógrafo fazia de Sócrates acaba agindo em favor dele mesmo, da sua reputação de ser uma pessoa totalmente despreocupada, desapegada. E aqui já indo mais para o fim assim, dessa breve exposição aqui que eu vou fazer para vocês, a gente pode conhecer bastante da vida de Sócrates através dos diálogos de Platão. O Platão é um filósofo que teve contato diretamente com Sócrates, foi seu aluno. Disse em alguns livros que Platão ele era um poeta antes, então quando ele conheceu Sócrates, ele viu o que ele tinha escrito, ele pegou tudo e queimou. Vou recomeçar diante do que eu aprendi. Então ele pega os seus livros, queima e começa a sua obra que se concentra basicamente nos diálogos. Esses diálogos que a gente tem acesso quase em sua integralidade em português. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Aqui a gente tem uma edição brasileira, que tem um Fedro, é um outro diálogo, mas também tem esses quatro que narram a apologia, o Críton, o Fédon, que narram essa condenação de Sócrates, e, enfim, esses momentos finais de sua vida que a gente pode ver. Seu desapego da morte, seu desapego da vida, enfim, sua preocupação verdadeira em servir de exemplo, em ter uma vida virtuosa. Aí a gente tem também os outros livros, eu deixo aqui para quem quiser tirar foto, ou quem quiser depois anotar, enfim. Pessoal, e também queria perguntar de vocês, assim, quem leu aqui, quem ouviu falar de Sócrates, que conhece. Pode, fica à vontade. Queria até que você esclarecesse se é verdadeiro ou falso, mas eu já escutei falar que Sócrates ele acreditava ele era monoteísta. Isso era um grande problema lá na época, né? E até mesmo a própria condenação de Sócrates foi baseada no ateísmo, porque, de certa forma, ele não acreditava nos deuses gregos da época. E com isso ele acabava influenciando muito os jovens da época, né? E acharam melhor condená-lo. A história é basicamente essa ou não? Olha, procede em parte não. Assim, que Sócrates é ateu, isso é mentira. Isso a gente pode ver nos próprios diálogos, tanto do Platão quanto do Xenofonte, que fala que ele tem uma preocupação com o Deus, né, com o Theos, que é em grego. Né? Então, ele fala bastante do Deus, a divindade. O que pode ter levado à sua condenação é a referência que ele faz muitas vezes a daimon, né, a consciência. Né? Daimon a gente pode traduzir em português, mas uma tradução ruim, como demônio. Né?
como a gente tem uma cultura cristã, a gente tende a associar demônio, né? A gente tem uma concepção de demônio que é negativa, que é infernal, que é coisa diabólica, maléfica, né? Mas o que Sócrates quer dizer com daimon seria, como a gente pode traduzir às vezes, como consciência, às vezes, né? O meu daimon diz para eu não fazer isso, o meu daimon diz que era para eu seguir aquilo ou deixar de fazer isso. Então, muitas vezes, essa é a tese, por exemplo, do Giovanni Reale, nesse livro aqui, ele fala que essa alusão constante aos daimon, certo? Pesou na hora dele ser condenado à morte. Né? A gente pode também falar que isso foi uma desculpa, certo? Que os seus 3 acusadores encontraram, né, uma calúnia para tentar justificá-lo. Não, foi uma coisa armada, exatamente. Foi uma coisa armada. Até ele mesmo discutiu e mostrou para os caras que estavam eles. E eles estavam errados, exatamente. Condená-lo, né? Sim. Você já leu Apologia? Só escuto falar, né? Não, verdade, escutar falar já é um progresso. Mas ele prova, né? Ele faz todas as pessoas se contradizerem. Isso é engraçado. Porque os diálogos, é interessante que os diálogos são muito curtos, assim, ou seja, são muitas vezes são perguntas e respostas assim, de bate-pronto, curtas. Às vezes ele desenvolve, mas ele obriga muitas vezes a pessoa a falar, para atuar como um parteiro, ou seja, fazendo alusão à sua mãe, que era parteira profissional. Então ele gostava de ser um parteiro da verdade, ou seja, fazer a pessoa parir a verdade. Então ele vai perguntando, olha, se A é igual a B, B é igual a C, talvez A seja igual a C. A pessoa vai desenvolver o raciocínio até concluir o que acreditava ser a verdade, né? A pessoa, enfim, muitas vezes não gostava do que dizia, no fim das contas, porque ela já tinha uma tese pronta, não queria se contradizer. Então... Essa questão do monoteísmo, como é que ele chegou a essa conclusão? Você consegue explicar? Olha, essa questão é difícil. Qual que é o seu nome mesmo? Fumil. Porque, assim, na Grécia a gente tinha as divindades que eram associadas, né, que tinha religião pública, certo? Então, Sócrates ele nunca foi contrário, assim, a que se pagasse os devidos tributos, né, aos templos, os deuses, né, que estavam associados à proteção da cidade. Então, ele não seria imprudente e irresponsável a esse ponto. E os diálogos, né, os relatos que a gente tem da sua vida comprovam isso, né? Ele nunca quis desmistificar, né, enfim, destruir, né, o culto público que tinha na Grécia de então. Mas já é investigado, já é debatido hoje, até que ponto os gregos acreditavam de verdade nas religiões, como que eu posso dizer, não na religião, né, mas nessa religião pública que tinha na Grécia, né? Da deusa Atena, de Zeus, etc. Será que acreditavam? Né? A gente pode falar que, de repente, no passado, numa Grécia mais arcaica, sim. Mas tem um livro, um autor que escreve sobre isso, é Paul Weir. Ele fala, acreditavam os gregos e seus deuses? Né? Ele tem uma tese, depois, se quiser eu te passo o livro. Ele fala, no fim das contas, olha, tem uma religião pública, mas no fim das contas, tinha gente que não acreditava em nada, acreditava numa divindade, a gente pode falar que assim seja monoteísmo. É bom a gente deixar que não é o Deus pessoal, que a gente... Ainda que a gente possa sustentar que Sócrates seja ou não seja monoteísta, não é um Deus pessoal como a gente tem, por exemplo, no judaísmo, no islamismo, no cristianismo, tá? Já é um outro conceito, mas ele estava muito à frente, assim, para quem, por exemplo, não conheceu essas religiões monoteístas universais, não teve nenhum contato com isso, a gente pode falar que ele foi um predecessor, sem dúvida nenhuma disso. Para aproveitar, então, uma dúvida. Quando ele fala de daimon, ele está falando de uma metáfora da consciência ou ele está falando de uma efetiva entidade espiritual que faz ele entrar em contato com o Deus? Não há consenso nisso, daí não há consenso. Muitos autores interpretam como consciência isso. Né? Mas daimon, a tradução de daimon seria uma divindade, uma pequena divindade assim. Então a gente pode falar que... Parece muito similar com o nosso conceito de anjo. Sim, muitas vezes isso é traduzido às vezes como anjo, anjo da guarda, assim. Certo? A gente pode... Uma força espiritual que é pessoal, exato, que tem que entra a gente, né? Que não é um Deus, né? Que está lá no Olimpo, que está no céu, mas que guia cada um, que é pessoal, que está orientando cada um. Né? E é engraçado que o conceito de felicidade, né? Cada um tem seu daimon. Né? E o conceito de felicidade em grego, né? O nome chama eudaimonia, ou seja, eu
é bom. Eu em grego significa bom. Então, eudaimonia seria ter um bom daimon, ou seja, ter uma boa... Muitas vezes é traduzido como sorte, inclusive, né? Ter uma boa sorte, ter um bom destino, ou ter uma boa divindade que te guie, que te acompanhe. Não é uma legião, é um só. Seria um só, né? Eu também já tinha escutado essa tradução de daimon por anjo. Pode ser. Eu acho um pouco grosseiro, assim, mas pode ser. Tanto como uma pessoa infeliz, né? Eudaimonia seria ter um bom daimon. E uma infelicidade, uma pessoa desgraçada na vida, infeliz, ou seja, desafortunada, é kakodaimon. Kako. Kako significa ruim, feio, né? Tanto que a gente fala cacofonia, né? Kakodaimon. Seria uma pessoa desgraçada, uma pessoa... Né? Acho que, talvez um indício de que os gregos nessa época já não acreditavam tanto nessa religião pública e que já havia uma consciência de injustiça naquilo que estava acontecendo, foi a própria reação da população, né? Depois que Sócrates foi condenado, se matou, o que aconteceu com os três principais acusadores. Aí, não sei, é isso que eu queria te perguntar, assim, que acho que um se mata... O outro é condenado... Não, assim, eu não vou lembrar de cor, mas assim, um condenado à prisão, o outro é morto, enfim. Que de alguma forma, pelo menos para mim, me parece um indício disso, né? Que, cara, tava todo mundo consciente que aquilo caminhava por uma tragédia, por uma injustiça, e quando acontece de fato é que a ficha cai, sabe? Aí se voltam contra ele. Contra quem estava lá. Contra que é uma injustiça. Sim. Não, é de fato. A gente não pode... mas eu não entendi só a relação disso com o fato da religião que você falou. Que seria, se eles, de fato, se a sociedade grega da época, né? Pelo menos os principais envolvidos em termos de população, se eles de fato acreditassem naqueles deuses e se a acusação tinha um quê de colocar verossímil, a assim, no meio, né? Se eles de fato acreditassem naquilo, falam, não, é isso aí, sei lá. O cara está dizendo que tem um único Deus, né? E quanto a Atenas, Zeus e tudo mais. Não, a acusação que é feita contra ele é de introduzir novos deuses, não é nem de falar que sejam... de introduzir novos deuses, novas divindades. Entendeu? Ele não foi acusado de ser monoteísta. Na apologia fala de introduzir novos deuses. Deuses estrangeiros, né? Muitas vezes isso é associado a uma certa submissão a outra cidade, entende? Porque na Grécia Antiga, cada cidade tinha os seus deuses protetores, entende? Então ele foi acusado justamente de trazer coisas de fora para a cidade, o que ele não fez. Ele fala com as pessoas que estavam no seu julgamento, eram 500 juízes, né? 500 juízes. E ele pergunta, olha, muitos de vocês aqui me viram falar, quando que vocês me viram corromper a juventude, certo? Falar de divindade, assim. Mas ninguém consegue falar nada, mas mesmo assim eles votam contrariamente à absolvição do Sócrates. Alguém me chamou ali? Desse lado aqui, não? Já ouvi falar bastante disso, né? Que esses primeiros filósofos, eles são, como você coloca de Sócrates, que é uma busca pela verdade, a pessoa falando eles muito pela busca e não por ter encontrado algo em si, né? Que o pensamento dele trazendo para os dias de hoje tem muita coisa que já ficou para trás, que a gente não pega mais. O que a gente tem aí de um legado do pensamento em si, não da busca dele por uma verdade, mas o que a gente tem de Sócrates, de verdades que ele identificou ali, que não eram coisas que estavam claras, que ele meio que sistematizou. Tem algo? Certo. Tem, assim, obviamente, o que a gente conhece da doutrina de Sócrates, a gente conhece através de outros autores, é bom você deixar claro. Sócrates, ele não escreveu nenhum livro. Pelo menos que não tenha chegado até nós, não chegou nada. Assim, o que a gente pode falar é o conceito mais desenvolvido de psique, certo? De virtude. Por exemplo, algumas palavras surgem, assim, vão surgindo parecimentos com o próprio Sócrates. Encrateses, esse conceito de, por exemplo, de controle de si, de autodomínio, surge com Sócrates. O conceito de desenvolvimento da alma, de aperfeiçoamento da alma para atingir uma felicidade, isso surge com Sócrates. Então, assim, o Sócrates não é alguém que só busca. Tem muitos diálogos de Sócrates que a gente vê, principalmente os primeiros, que são mais curtinhos ainda, que terminam em aporias. Ou seja, não tem um desfecho claro. Aporia muitas vezes é traduzido para o português como dificuldade, perplexidade.
Então, um fala uma coisa, outro fala uma coisa, aí no fim das contas ele fala, de fato não tem como saber. Mas isso é uma parte pequena, assim, dos diálogos dele. Tem outros, assim, mais extensos, como a República, do Platão, né? Em que Sócrates aparece, enfim. A gente pode falar, olha, já é o pensamento de Platão, enfim, já não é mais Sócrates, mas tem vários diálogos que fecham, assim, com uma certa conclusão. Por exemplo, esse do Fédon, né? Ele fala, olha, não é para ter medo da morte se você não sabe o que é a morte, no fim das contas, viver e aprender para a morte. Muitas coisas assim a gente pode aproveitar hoje. Acho que a maior parte do que a gente conhece para essa fase socrática de Platão, a gente consegue aproveitar hoje. Não é só na busca, né? Embora ele fale que ele só sei que nada sei, obviamente ele sabia muita coisa. Ele foi soldado, ele foi condecorado por isso, ele foi um professor, ele desenvolveu vários conceitos relacionados, a gente pode dizer assim, entre aspas, à psicologia, né? O conceito da alma humana, que a gente pode utilizar até hoje, entende? Ele não ficou só numa busca assim que parece um círculo vicioso, sabe? Uma coisa que gira em torno de si mesma, né? A busca pela busca. Tudo bem, ele investigou algumas pessoas que se clamavam, né, sábias, né, e acabou desmascarando todas elas, mas não ficou só nisso, entende? Mais nessa linha da psicologia mesmo, então. Eu falo psicologia, né, mas psicologia é um termo que muitas vezes é relacionado à psicologia moderna, né, mas no quando eu falo psicologia enquanto o estudo da alma humana, a psique, né, de conhecimento próprio, sabe? Bom, isso vale até hoje, assim, esses diálogos de Platão, que Sócrates é o personagem principal, eles são, olha, por mais que às vezes eu possa ter me complicado aqui em alguns termos, eles são super acessíveis, são de fácil leitura. Você pode encontrá-los na internet, inclusive, assim, para lê-los. Você vai falar alguma coisa, Rafael? Você falou do Alexandre Grande, né? Ele teve um professor que era um filósofo. Foi o Sócrates ou foi o... Não, foi o Aristóteles. Então não chegou a ter influência socrática. Assim, indireta, a gente pode falar, indireta, porque Alexandre, ele surge no século IV só, tipo assim, 100 anos depois do Sócrates, né, então... Mas assim, o legado do Sócrates ele vai passando, obviamente, vai sendo aperfeiçoado, cada filósofo com suas contribuições, vai sendo passado de gerações. Os livros que você recomendou são difíceis de achar? Não, esse daqui é super fácil de achar. Esse é o volume 3 dos Diálogos de Platão, aos Diálogos Socráticos, né? O Fedro, Eutífron, Apologia de Sócrates, Críton e Fédon. Caso algum de vocês compre, pode começar direto da Apologia, ele é o resto. Eles são, em certa parte, eles são independentes, assim, você não precisa ler volume 2 e 1 para entender o 3. Esse daqui já é um pouquinho mais, mas também não é nada muito complicado. É do Giovanni Reale, é o volume 2 da História da Filosofia Grega e Romana. Então começa com uma parte sobre os sofistas. Os sofistas, de certo modo, eles também trouxeram o eixo da pesquisa da filosofia para o homem. Só que os sofistas, eles eram professores independentes, cada um tinha a sua própria escola, fazia sua própria carreira, não se vinculavam a uma cidade nem a uma escola, eram meio que professores itinerantes, assim, né? Meio que influencers da Grécia Antiga. E eles estavam interessados também em ensinar, mas também ganhar dinheiro, certo? Cobravam muito por isso. Formavam muitos políticos, então eles estavam muito associados aos políticos. E às vezes eles eram acusados de fazer o errado parecer certo, o certo parecer errado. Fake news. Oi? Fake news. Pode falar fake news, né? Um deles, Protágoras, né, que é conhecido como o sofista mais famoso da história, inclusive tem um diálogo que o Sócrates faz com Protágoras. Ele fala que que o homem é o centro das coisas e a gente pode mudar as coisas, não tem problema. Que ele dá um jeito de do discurso forte parecer fraco, do discurso fraco parecer forte, ou seja, de inverter a ordem, inverter o caráter de veracidade dos fatos, das teorias. Então, tem um capítulo bem interessante sobre os sofistas. A gente pode falar, os sofistas, enfim, eram interesseiros, querendo dinheiro, mas tem muita coisa interessante assim para a gente ler deles, né? E depois vai para Sócrates, os socráticos menores, alguns
Discípulos de Sócrates. Também não é nada inacessível, assim, é um livro bem gostoso de ler, do Giovanni Reale, que está aqui, né? Acho que o último daqui. História da Filosofia Grego-Romana, volume 2. Também você pode ler o 2, independentemente de ter lido ou não ter lido o 1. Foi quem que me perguntou isso daqui? Foi o... Tá, beleza, Rafael? É isso? Ficou mais alguma coisa? Então, é isso aí, pessoal. Bom, obrigado. Qualquer coisa aí, podem me procurar, tá bom? Me mandar o e-mail. Tá joia?